A mãe diz isso e ela joga a cabeça para trás e imita de novo o grito agudo do filho, que é insuportável para ela. Entonces ella dice sí y hace la cabeza así para atrás, imitando de nuevo el grito agudo de su hijo, que se le vuelve insoportable. Eu digo a ela, há duas coisas que você descreve, a hipersensibilidade a esta matéria estranha, que é a areia, e o tônus pneumático. Isso é para Muriel, nossa sensório-motricista. Ela ainda tem trabalho para fazer. Entonces María Cristina Nick le dice, me está describiendo dos cosas. Por un lado, la hipersensibilidad a esta materia extraña que es la arena y el tema del tono neumático. Y para eso está Muriel, de Chauvet, la sensoriomotricista, que tiene mucho trabajo todavía para hacer. A mãe diz, sim, mas ele grita muito forte demais. Eu digo a ela, parece que esse grito estridente é mais o lado estridente que um grito alto. E a mãe concorda. Eu digo a ela, é o tônus pneumático. Y entonces la mamá dice, sí, pero grita mucho. Y María Cristina le dice, pareciera que es un grito estridente, mucho más que un grito alto. Y la mamá, o sea, elevado, ¿no? Y la mamá dice que sí con la cabeza y María Cristina le confirma, eso es el tono neumático. Uhum. E a mãe acrescenta, e quando ele faz isso durante meia hora, eu tenho a cabeça desse tamanho, coitada, a cabeça desse tamanho. Entonces la mamá dice, sí, pero cuando él hace esos gritos durante media hora, tengo la cabeza de este tamaño. Y hace el gesto con las manos. Uhum. As irritabilidades tácteis, as hiperextensões e as dificuldades como as do tônus pneumático são quase sempre mais lentas para se apagarem e desaparecerem que a recusa relacional. Eu trato mais rapidamente a recusa relacional. Traduz, Nora. Entonces, las irritabilidades táctiles, las hiperextensiones y las dificultades, como las del tono neumático, de acá en el pecho, son siempre mucho más difíciles de borrar que el rechazo relacional. O sea, uno avanza más rápido en el tema relacional que en las cuestiones corporales. Pessoalmente, isso me parece uma boa coisa, porque isso me permite me dar conta que não se tratava de uma depressão do bebê na origem da recusa relacional, mas de uma coisa muito mais global, pondo em perigo o neurodesenvolvimento. Mas eu entendo que para os pais não seja fácil suportar isso, principalmente quando esses sintomas lembram os que apresentava o filho mais velho que se tinha tornado autista. Personalmente pienso que es una buena cosa porque me permite darme cuenta que no se trataba de una depresión en el bebé al origen de este aislamiento relacional, sino algo mucho más global que ponía en peligro el neurodesarrollo. Yo entiendo que para los padres no sea fácil para vivir esta situación, sobre todo cuando esos síntomas le recuerdan los que estaban presentes a la misma edad en su hijo mayor que devino autista. A mãe aproveita o sono do bebê para confessar outros sintomas que a esgotam. Henrico está sempre colado nela, não deixa ela fazer nada, o que evidentemente desencadeia movimentos de rejeição que a mãe tenta ocultar, mas que ele percebe, o que aumenta a colagem dele a ela, e seus movimentos agressivos. As noites são particularmente penosas, o bebê recusando dormir na caminha dele ao lado da cama dos pais. Entonces la mamá aprovecha de que Enrico está durmiendo para confesar otros síntomas que la agotan. Enrico está siempre pegado a ella y no la deja hacer nada, lo cual evidentemente despierta movimientos de rechazo que la madre intenta ocultar, pero que Enrico percibe y que aumentan el hecho de que él se pegue a ella, quiera estar todo el tiempo con ella, y sus movimientos agresivos. Las noches son particularmente difíciles y el bebé rechaza dormir en su cama chiquita al lado
de la de los padres. A mãe diz o seguinte, ele não vai ficar quietinho na cama dele, não. Isso é impossível. Mas mesmo na nossa cama, ele não vai ficar acordado e a gente poder dormir em torno dele. Ah, não. Entonces la mamá me dice, pero no va a quedarse tranquilo en su cama. Es imposible, incluso en nuestra cama. No va, digamos, no se va a quedar despierto y podemos dormir alrededor de él. No, no, no. A mãe faz mímicas dos movimentos do bebê que bate no rosto dela, em torno, perto da boca, como puxando os lábios dela. Aí uma ideia me vem. Não, traduza, Nora. Y la mamá mima los movimientos del bebé cuando está en la cama con ella, que le empieza como a tirar los labios, todo así alrededor de la boca, en la cara, ¿no? Mas bem perto da boca, dos lábios. Sí, todo alrededor de la boca y de los labios. Uhum. Uma ideia vem na minha cabeça e eu decido de tentar. Trata-se de uma aposta perigosa, porque se ela não for verdadeira, eu vou perder uma grande parte da minha credibilidade. Entonces María Cristina dice que de golpe tiene una idea y que decide tentarla, ¿no? Se trata de un desafío peligroso porque si no es cierto, si la hipótesis no se confirma, va a perder gran parte de su credibilidad. Uhum. Então, o que eu disse foi o seguinte, nesse caso, eu tenho uma receita a propor para a senhora. Como o dedinho dele, dizendo a ele que ele é um bebê gostoso, um bebê delicioso, porque estamos numa espiral negativa. Porque quando ele lhe enche o saco, vamos ser malcriados. A mãe fica muito feliz de eu ser malcriada. Ele sente que ele é um bebê ruim. Ele não sabe mais o que fazer para ser um bom bebê. Se você disser para ele, sim, você é um bebê bom, gostoso, que bebê gostoso da mamãe, um bebê delicioso, é possível que isso apazigue dentro dele. Porque a questão que o persegue é a seguinte, eu sou um mau bebê, um bebê ruim. Entonces, en ese momento, María Cristina le dice, en ese caso, tengo una receta para proponerle. Cómale el dedito, diciéndole, sos un bebé delicioso, un bebé riquísimo, porque en esta espiral negativa, él entró en una espiral negativa. A usted la molesta y en ese momento usa una palabra en francés que es una mala palabra, como si dijera, le hincha, y la mamá se ríe, le gusta esta palabra, porque él siente que es un bebé malo y no sabe qué hacer para ser un bebé bueno. Si usted le dice, ay, pero sos un bebé divino, un bebé que rico mucho, todo, sos un bebé delicioso, es posible que eso lo calme en su interior y que entonces esta cuestión de soy un bebé malo deje de perseguirlo. A mãe diz ok. Aí eu digo a ela, pôr os dedos na sua boca é uma maneira para ele de perguntar. Porque a palavra, né, bom. Bom como pão bom, um bom bebê, a mesma palavra. Diga para ele, você é um bom bebê da mamãe. Entonces le propone poner los dedos, sus dedos, los de ella, los de la madre, en la boca del bebé. Não. Não, é o dedo do bebê na boca da mãe. Ah, perdón, le propone aceptar los dedos del bebé en su boca, en la boca de la mamá, como una manera de preguntarle, como si fuera una manera de preguntarle. Porque es la misma palabra, bon, o sea, bueno, como un rico, pero lo que pasa es que no es la misma palabra en español, pero como un buen pan, como un buen bebé, o sea, un rico pan, un rico bebé, y dígale, sos el rico bebê de mamá. Uhum. Nesse instante, o Henrico acorda e executa imediatamente o cenário que a mãe descreveu. Com violência, ele tenta pôr os dedos
dele na boca da mãe, que se debate para evitar essa intrusão o melhor que ela pode, né? Entonces, en ese momento, justo en ese momento, Enrico se despierta y nos muestra, pone en ejecución el escenario que la mamá nos acaba de describir. Con violencia intenta meterle los dedos en la boca y la mamá se debate para poder evitar esta intrusión lo mejor que ella puede. Então, eu chego perto da poltrona da mãe, onde ela está com o bebê no colo, e eu digo, mamãe, você não está experimentando? Coma, é gostoso ou não é? Entonces Cristín se acerca y le dice a la mamá, pero ¿y entonces mamá no estás probando? Probalo. ¿Está rico este bebé o no? Uhum. A mãe entra na brincadeira um instante e diz, é gostoso, e começa comendo os dedinhos do bebê que se tinham introduzido com violência na boca dela. Y entonces la mamá empieza a jugar el juego diciéndole, qué rico, y empieza a comerle los deditos al bebé que en realidad los había metido en su boca de una manera muy violenta. Me parece que o jogo do terceiro tempo do circuito pulsional, onde o bebê se faz um delicioso bebê, para ter os dedinhos comidos pela sua mãe, está comprometido pela violência com que o Enrico utiliza quando ele tenta isso. Claro, entonces me parece que el juego del tercer tiempo del circuito de la pulsión en el que el bebé se hace delicioso para ser comido por su mamá a través de los deditos o de la panza o de lo que fuera de su cuerpo, está comprometido por la violencia con la que Enrico utiliza para meterle para llegar a esto, ¿no? Para meterle los deditos en la boca a la mamá, para hacerse comer. Eu me digo que ele tem só 10 meses essa altura, mas eu digo, será que eu não conseguiria ensinar para ele de fazer esse jogo do terceiro tempo do circuito pulsional de um jeito um pouco mais sublimado, como fazem as crianças no segundo ano de vida, fazendo de conta de dar comidinha para a mamãe? Seria provavelmente muito mais fácil para essa mãe, que foi maltratada pela assiduidade violenta do filho. Entonces me digo que a pesar de la edad, tiene 10 meses, entonces es muy chiquito, si yo pudiera, dice María Cristín, hacerle jugar este tercer tiempo del circuito pulsionar oral sobre un modo un poco más sublimado, como lo hacen los niños en el segundo año de vida, haciendo como si la estuviera alimentando a su mamá, eso sería mucho más fácil para la mamá, que sufre mucho la asiduidad, o sea, la violência muito assídua de seu filho. Bom, é a última página, viu, da apresentação, depois a gente vai entrar na discussão, tá bom? Oi. Eu vou buscar uma loucinha de boneca para ela e com os meus brinquedinhos eu instalo para ele, né? Eu instalo o Enrico no chão, ao meu lado, e durante 8 minutos, eu vejo no filme que durou 8 minutos, sou eu que vou brincar de boneca com ele. Então, eu faço de conta que eu estou comendo com a loucinha de boneca, com a colherinha, eu me extasio que a comida está a pirê imaginária está uma delícia, eu ofereço para ele poder curtir essa purê imaginária comigo, aí eu dou a colher para ele, eu proponho que ele me ofereça pirê. Depois de 8 minutos, ele entra no jogo. E eu fico claro, eu adoro a pirê que ele me põe na boca, vocês imaginam, né? Entonces María Cristín va a buscar un juego para hacer que uno come y que cocina, y entonces con esos juguetes instalo a Enrico en el piso, al lado mío, y durante 8 minutos, y el video permite contar el tiempo que eso duró, juego a alimentarme, a decir, qué rico, me pongo la cuchara en la boca, hago como si me estuviera alimentando, me digo que es delicioso, un puré que no existe, le ofrezco para que él se deleite como yo, le doy la cuchara, le propongo ofrecerme y al cabo de 8 minutos de ese juego activo, Enrico entra en el juego. Y ahora él me alimenta a mí y es algo que por supuesto me encanta.
Uhum. Ele descobre, assim, como encontrar o prazer dos adultos. E o jogo o encanta tanto que quando ele vai embora, no fim da sessão, ele quer levar a colher mágica que permite encontrar o prazer do outro. Eu empresto, insistindo, claro, perto da mãe, sobre o valor dessa colherzinha, da loucinha de boneca, e quanto é importante que ela traga a colherinha na sessão seguinte. Entonces descubre así Enrico cómo darle placer a los adultos y el juego le encanta tanto que se quiere ir de la sesión llevándose la cuchara mágica que le permitió encontrar el placer del otro. Por supuesto, se la presto, insistiéndole a la mamá sobre el valor de esta pequeña cuchara y de cuánto era importante de traerla en la sesión siguiente. Uhum. Na sessão seguinte, ele começa me dando os dedinhos dele para eu comer, e logo ele entra no jogo com a colher e me dá um monte de coisas gostosas para eu comer. Mas a mãe insiste absolutamente para que eu escute as inquietudes, as preocupações dela e do marido. São esses gritos estridentes, idênticos aos do filho mais velho, que tinha se tornado autista aos 2 anos de idade. Entonces a la sesión siguiente, Enrico empieza dándome sus pequeños deditos para que yo me lo coma y entro enseguida en el juego con la cuchara para darme de comer cosas riquísimas. Pero la mamá quiere absolutamente que yo escuche lo que la preocupa a ella y a su marido, que son esos gritos estridentes idénticos a los de su hijo mayor, que se volvió autista a los 2 años. Eu digo a ela que se trata do tônus pneumático, que ainda há muito trabalho para osteopata, para poder distender esse tórax que está muito tenso ainda, e para sensório motricista. Yo le digo entonces que el problema es el tono neumático y que entonces la osteópata tiene todavía que trabajar con él, lo mismo que la sensorio motricista, ¿no? Muriel Chauvet. Uma frase que eu não disse, Nora, é que, como eu escuto a mãe, ela depois aceita de ser alimentada pela deliciosa purê do filho. Después de escucharla a Marie Christine, ella también acepta ser alimentada por su bebé. Muriel Chauvet vai descrever longamente no artigo transdisciplinar que apareceu no meu livro o trabalho de dessensibilização que permitiu ao Enrico tornar-se um menino capaz de brincar com a areia sem problemas e de jogar futebol. Muriel Chauvet va a describir en su artículo sobre la transdisciplinaridad, que está en este libro que nos habló Marie Christine, publicado por el Instituto Lenguaje, sobre su trabajo de desensibilización que le permitió a Enrico ser un niño hermoso, capaz de jugar con la arena sin problema y de también jugar al fútbol. Uhum. Ainda teria muita coisa para se contar desse caso, mas nós quisemos aqui nos concentrar nessa apresentação sobre a multifatorialidade das dificuldades que entram em cascadas, cataratas, né, e que impedem um neurodesenvolvimento típico. E também mostrar como o trabalho transdisciplinar muito precoce pode permitir a um bebê de ter um destino típico. Podría contarles muchas cosas más sobre este caso, pero quisimos centrar esta presentación en la multifactorialidad de las dificultades que hacen como una cascada, ¿no?, para impedir un neurodesarrollo típico. Y también para mostrarles cómo el trabajo transdisciplinario muy temprano puede permitirle a un bebé tener un destino típico. Então, agora a gente vai parar a apresentação do caso, a Daniele Vanderlei vai entrar, vamos tentar problemas de técnica, para poder introduzir as questões de vocês todos. O Samar, você pode encontrar a Daniele aqui, por favor, para fazer ela entrar? Daniele, eu acho que... É NIP, Espaço Brincante, a Daniele. Va a entrar Daniele, una colega también de la CIPA latinoamericana, que nos va a dar
las preguntas que ustedes Daniele, han hecho. a gente botou o NIP para... Pronto, tá aqui a Daniele. Bom dia, Daniele. Bom É dia. da Bahia. Daniele é responsável do NIP, que é um centro de atendimento transdisciplinar para bebês de risco. E a Daniele que vai cuidar das perguntas, né, Daniele? Isso. Então, eu estava vendo, né, inicialmente, então, primeiro agradecer, né, a presença de todos, e é um prazer que a gente esteja aí trabalhando com a CIPA nessa integração, e principalmente nos dois continentes, né, na verdade, 3, né, Maria Cristine, porque tem... Sim, eu estou na África. Na África, na Europa e agora na América do Sul. Então, tiveram alguns comentários e algumas perguntas. Eu vou começar uma a uma e você responde, ou você quer que eu dê uma resposta nas perguntas e você vai... Olha, eu tenho uma cadernetinha, eu vou anotar, tá? Então, porque talvez é importante a Nora traduzir em espanhol. Então, vou uma por uma. Como o trabalho pode fortalecer os filtros do bebê e como... Pode ir. Eu passo para a segunda, então? Sim. Algumas alterações motoras em bebês tratados cedo e como isso se torna, né, com esse acompanhamento, o que é que resta, o que é que fica após essa intervenção, traços, dificuldades, e a comparação, né, dessas alterações motoras em crianças tratadas tardiamente. Uma outra questão, a colagem do bebê, esse momento de colagem do bebê e a dificuldade na separação. Tem alguns comentários a respeito da forma do bebê se colocar com gritos, então como pode ser tomado como um caminho, né, para construir um diálogo, a passagem para variação expressiva. Quais os aspectos em crianças pequenas, né, no tratamento de crianças pequenas, quais os aspectos a se priorizar na abordagem transdisciplinar, intensidade e constância, sessões conjuntas em rede? Nora, você traduz as perguntas? Eu anotei. Bueno. Tem mais algumas e talvez vocês possam ir começando respondendo essas, né? Claro, eu traduzco as respostas. Dale. Nora, você traduz uma, eu respondo. Você traduz outra, eu respondo. Tá bom? Ok. Pero la primera, ¿cuál es? Que como este trabalho de filtro pode fortalecer os filtros do bebê. Claro, cómo el trabajo que realizó, transdisciplinario realizado, puede aumentar los filtros del bebê. Então, essa é uma pergunta muito interessante. O Yves Bourneau se interessou muito pela nossa maneira de trabalhar. E nesse livro tem 2 artigos em que ele comenta, a partir das sessões de outras crianças, de outros bebês, como isso se deu. Ele mesmo, enquanto neurobiologista. Na língua deles, isso se chama aprendizagem. É muito engraçada essa língua, né? Eles chamam isso de aprendizagem. Espera, María Cristina. Lo que está diciendo María Cristina es que este tema de los filtros también lo retomó Yves Bourneau, el neurobiologista que nos hablaba antes, y que le dice que está muy entusiasmado justamente con nuestra manera de trabajo, que fortalece los filtros, y en su lenguaje él lo llama aprendizaje. Y hay 2 artículos de él donde él comenta casos, en el libro que nos habló María Cristina, donde él comenta 2 casos clínicos
de bebés. Segunda pergunta. Como as alterações motoras nesses bebês vão ficar se a gente faz esse tratamento precoce e como elas se apresentam em crianças com autismo que foram tratadas mais tarde? Entonces, ¿cómo esos tratamientos as alterações motoras, como elas vão se apresentar em crianças que a gente não tratou tão cedo e será que existem sequelas nos bebês que nós tratamos? Claro, cómo esas alteraciones sensoriales que tienen estos bebés se presentarían más tarde si no hubieran sido tratados como nos mostrou recién Marie-Christine, e se deixam sequelas. Então, primeiro que vocês notam que demora quase um ano a mais para desaparecerem essas dificuldades motoras, não só sensoriais, Nora, também motoras. Leva um ano a mais. Então, é um trabalho que tem que ser continuado pela sensório-motricidade, às vezes também pela osteopatia, mas o trabalho sensório-motor, ele tem que ser prolongado, não há dúvida. Entonces, estas dificultades que no son solamente sensoriales, sino también motoras, duran como un año más, y eso implica que el trabajo que hizo Annick Beaulieu, o sea, la osteópata, y Muriel Chauvet, la psicomotricista, con un abordaje sensorial, sensoriomotor, tiene que seguir y prolongarse en el tiempo. Vocês podem notar que todas as crianças autistas que vocês atendem, que vocês recebem com 2, 3 anos, são, na grande maioria, crianças que mexem muito, precisam se locomover muito. Porque elas precisam, mexendo e se locomovendo, se sentirem que as pernas e os braços estão atados no corpo, não é? Claro, ella dice que seguramente todos los que están escuchando y que trabajan con niños autistas pudieron observar cómo estos chiquitos no paran de moverse y de correr y de un lado para otro, pero es porque necesitan sentir que sus piernas y sus brazos están pegados al cuerpo. Você está entendendo muito bem o português, hein, Nora? Intento entender português. Então, há uma pergunta agora sobre a colagem do bebê e a dificuldade na separação. Entonces, una pregunta ahora sobre el bebé que está pegado a la mamá y sobre la separación. A pergunta é muito importante. Praticamente todos os bebês que tinham risco de autismo, quando entram na relação com a mãe, vão atravessar uma fase que os americanos chamariam de apego inseguro. Attachment, insecure attachment. Todos los bebés que presentan este tipo de sintomatología, cuando empiezan a salir de esta situación de futuro autista, cuando empiezan a salir, pasan por una etapa que los americanos llaman de apego inseguro. Eu sempre constato isso, mas isso vai ser no trabalho psicanalítico ultrapassado num segundo tempo. Claro, ella dice que siempre lo ve en todos los chicos que ella recibe y va a ser trabajado en un segundo tiempo en el tratamiento psicoanalítico. Eu não sei, as nossas colegas kleinianas talvez tivessem ideias de que esses bebês se deram conta que tinham atacado o objeto, que talvez tenham medo daquilo que fizeram com a mãe, mas isso é só uma hipótese, eu não sei También mais. hay una hipótesis que los colegas kleinianos que estén escuchando pueden entender como el miedo del bebé de haber destruido, atacado y destruido al objeto, o sea, a la madre. Então, ainda temos mais perguntas, eu estou olhando aqui. Sim, eu vou... Karina, não se preocupe, eu vou salvar a live no fim, viu? Já sabemos fazer isso. Os colegas também...
Acá dice, las intervenciones precoces son importantísimas para facilitar construcciones de herramientas para que el autista viva en este mundo capacitista. Está en portugués, estoy tratando de traducir, ¿eh? Que tenga cura, que se pueda curar. Não, deixa, Nora, as perguntas em português a Daniele traduz. Veja, eu tenho uma última pergunta que a Daniele fez que eu não respondi. Ok. Há duas perguntas. Uma é sobre os gritos. Seria uma passagem para uma variação mais expressiva? Esses gritos, a meu ver, são mecânicos, gente. Vocês encherem o peito de ar, que é assim que dá o tônus pneumático, a voz sai assim, a voz sai esganiçada. Claro, le hicieron una pregunta sobre esos gritos del bebé, si son un pasaje a una posibilidad de expresividad mayor, y lo que dice María Cristina es que no, es que tiene que ver con si uno cierra el tono neumático acá el pecho, intenta hablar tomando el aire, los gritos que van a salir van a ser así muy agudos. Uhum. Então, o trabalho da sensoriomotricidade da osteopata permite que esse tono saia e aí a voz do bebê se torna melódica. Claro, el trabajo de la osteópata y de la de la psicomotricista hicieron que el bebé pueda relajar el pecho y entonces pueda tener una voz mucho más armoniosa. Voilà. A última pergunta, muito importante, que eu tenho aqui da Daniele ainda, é como é que nós trabalhamos essa abordagem transdisciplinar? Será que é em conjunto? Será que tem uma constante? Como é que nós trabalhamos se é uma rede? Isso o professor Gauss já havia notado, que não é multidisciplinar, é transdisciplinar. É verdade que nós temos um instrumento que a gente gostava muito antes da pandemia da Covid, que chama Cineclube. A gente se reunia na minha casa, tomava chá, comia bolinho, chocolate, todo mundo junto. Olha que mundo bom esse, né, Nora? Chocolate, chá, no domingo à noite, e olhava uma das sessões do bebê. E todas estavam juntas e a gente trabalhava juntas o trabalho de cada uma. Entonces, le hicieron una pregunta sobre el trabajo transdisciplinario y María Cristina dice que, retomando un poco lo que decía Bernard Goltz la vez pasada, no se trata de muchas disciplinas juntas, de multidisciplina, sino de un trabajo donde cada una de las disciplinas pueda interactuar con la otra y uno aprende de la otra, y está hablando de que todos los domingos a la noche tienen una actividad de cineclub, donde se juntan, donde comen cosas ricas, chocolate, toman té, etcétera, y ven... Esto antes de la pandemia. Durante la pandemia estuvo complicado. No, durante la pandemia no hay. No hay cineclub, pero si no, se juntaban y comían chocolate, tomaban té, y cada uno de las distintas disciplinas podían hablar del caso clínico que se veía en el video. Uhum. E vamos retomar, espero, em setembro, com mais uma terceira vacina. Bueno, en septiembre con una tercera vacuna van a poder retomarlo personalmente, esperemos. Esperemos. Daniele, eu não sei onde você foi parar, eu não estou te vendo mais. Tem mais perguntas? Eu tampouco la estoy viendo. Daniela, vamos chamar a Daniele de novo, porque eu não sei onde ela está. C'est NIP. Se tu trouves le NIP, sinon, c'est porque ela não está mais. NIP. Daniele, a gente está te convidando outra vez. É só você aceitar o convite. Pronto. Olá. Pronto, voltei. É que eu tinha ficado sem áudio e aí tive que sair. Agora já voltou. Bom, tem mais umas perguntinhas aqui. O jogo do terceiro tempo sem a intervenção corporal, né? Então, como
trabalhar com o bebê na questão pulsional do terceiro tempo, com um bebê que não está com a intervenção em termos da sensorimotricidade e que tem um corpo desmantelado, fragmentado. Então, essa é uma pergunta. Cadê a outra? Um comentário de alguém que falou sobre a importância também da musicalidade nas intervenções com o bebê, trabalho com a música. Tiveram vários comentários a respeito de curiosidades sobre o bebê, se ele mamava ou não, se a questão do problema da prega lingual dificultou a amamentação, como é que isso voltou a acontecer, se foi pela intervenção da osteopata ou não. Um comentário sobre a analista sendo um modelo de identificação para os pais. E uma pergunta, a última que eu vi aqui, foi até 1 ano e meio, um bebê tendo um desenvolvimento normal e depois, muito rapidamente, entrando no espectro. O que você pensa? E aí eu vou complementar essa pergunta com coisas que a gente tem visto na clínica chegando nesse momento de pandemia, né? Essas alterações da sensorimotricidade têm sido muito evidentes e isso impactando também no desenvolvimento. E me parece, aqui eu faço essa hipótese, que possa ter aí uma demanda e um nível de procura sobre bebês com risco de autismo muito importante, com que a gente deve ter um pouco de cautela, que nem todas as crianças que têm impacto na questão sensório-motora, nem todas elas vão desencadear em efeitos cascatas que vão entrar no espectro do autismo. Mas, por outro lado, queria comentar que as alterações motoras, né, levando uma dificuldade, por exemplo, na motricidade manual, que dificulta a gestualidade, dificulta a imitação, dificulta a exploração de brinquedo e, com isso, a socialização, que todo o processo da sensorimotricidade vai encadear dificuldades ao longo de todo o desenvolvimento, mas que não necessariamente vai levar ao autismo. Porém, independente de levar ao autismo ou não, precisam de intervenção precoce, seja com que destino possa ter adiante, né? Bom, eu acho que aí a gente conclui com essas perguntas. Nora, você não quer traduzir um pouco as coisas que a Daniele falou? Se me cortou la connexion, j'ai pas eu de connexion, donc j'ai pas entendu tout. Je suis partie, je suis rentrée à nouveau. Bon, alors je vais reprendre les questions et tu les prends. Alors, a primeira questão é sobre o terceiro tempo do circuito pulsional. Você está me ouvindo, Nora? Se um bebê está todo desmantelado, fragmentado, como é que nós vamos poder entrar com o terceiro tempo do circuito pulsional? Bueno, entonces la pregunta es cómo María Cristina va a lograr entrar con el tercer tiempo del circuito de la pulsión cuando el bebé está en un estado de tanta vulnerabilidad, ¿no? Y tan... Não, é muito específico. Quand il est démantelé, fragmenté. Cuando bueno, con angustias de fragmentación y desmantelado, que es la definición de Meltzer, ¿no? Que utiliza, del mantelamiento y el desmantelamiento. Então, é um fato que se eu não instalo o corpo do bebê muito bem, para ele se livrar da dificuldade dele com o corpo dele, ele nem vai ouvir a minha voz. Então, eu não vou entrar em circuito pulsional nenhum, porque ele nem vai receber a minha voz. Dice que el bebé tiene que estar bien instalado para que pueda recibir la voz de María Cristina, o sea, el maternés, y pueda instalar el tercer tiempo de la pulsión. Hay una cuestión de la instalación del cuerpo del bebé. Se o bebê está doloroso, eu também não tenho chance nenhuma de entrar em contato com ele. Daí a necessidade de um tratamento contra a dor. Y si el bebé tiene mucho dolor, tampoco va a conseguir comunicarse y entrar con el tercer tiempo del circuito de la pulsión, entonces necesita que haya un tratamiento contra el dolor. Bom, há uma pergunta sobre a musicalidade e o trabalho com música nas intervenções precoces.
Traduz, Nora. Hay una pregunta sobre la musicalidad y la utilização da música nas intervenções precoces. Então, eu acho que a gente tem que pensar que para um bebê de alguns meses, a musicalidade ela está em todas as frases, porque a prosódia do Mañez, ela implica uma grande musicalidade. Mas para crianças maiores, um trabalho de musicoterapia sempre é muito bem-vindo, não há dúvida. María Cristina dice que siempre hay musicalidad en el maternés, en la prosodia del maternés, en todas las intervenciones hay musicalidad, pero con estos chiquitos más complicados, que en dificultad, un trabajo de musicoterapia puede ser muy útil, muy interessante. Depois de um ano, em geral, porque aqui a gente já põe 3 intervenções precoces no bebê. Bom, eu estou vendo que a Argentina está de novo com problema de conexão, então a gente vai continuar em português, né? Você estava me perguntando, houve uma pergunta sobre amamentação, não é, Daniele? Então, a mãe é muito favorável, ele foi amamentado até 1 ano e meio, por causa das teorias da mãe, que ela é da Liga do Leite. Houve uma dificuldade nas primeiras semanas por conta da dificuldade dele com o maxilar, que estava fora do lugar. Mas graças ao trabalho osteopático, ele mamou, mesmo se mamou de uma forma um pouco particular. Mas foi a alimentação sólida que deu um pedaço muito interessante do trabalho com a sensório motricista, está descrito no artigo, que é um dos problemas que nós temos com muitas crianças autistas maiores, não é, Daniele? A alimentação. Você ouviu alguma coisa? Acho que a Nora está de novo com problemas de conexão, não está, Nora? Estou com problemas de conexão e não pude escutar. Bom, a outra pergunta foi a questão da identificação da mãe com o analista. Eu acho que sim, se for a condição que essa identificação se faz a um traço do analista, por amor de transferência mútua. O amor de transferência meu para com ela, contra transferência, como vocês usam na IPA, ou a transferência amorosa da mãe para comigo, ela é a base do fato que a mãe possa ter traços de identificação sem eu ensinar para ela, por amor de transferência. Lo que dice María Cristina es que si para que, digamos, esta imitación o identificación de la mamá con María Cristina para poder utilizar el maternés y para poder entrar en el tercer tiempo del circuito de la pulsión del bebé, tiene que haber una identificación a un rasgo del analista y que esté basado en el amor de transferencia, tanto de la mamá con la analista como del analista con la mamá. Ella dice que nosotros eso lo llamamos contratransferencia en la IPA, pero es la transferencia amorosa entre la mamá y la analista. As questões da late onset, não é, Daniele? As crianças que teriam tido um desenvolvimento normal até 18 meses e aí desabam. Tanto problema. Então, eu acho que isso é um debate muito interessante. Não te escutei, Maria Cristina. Podes repetir-me a pergunta? A pergunta seguinte era sobre o que os italianos chamaram late onset, entrada tardia no autismo, aos 18 meses de idade, em bebês que aparentemente não tinham problemas antes. Então, esse é um debate que nós temos tido, não é, com nossos amigos italianos de Pisa, não é, Daniele? Os filmes que eles me deram dos bebês que eles achavam que tinham entrado no autismo só aos 18 meses, mas seria uma outra conferência. Mostravam que nos primeiros meses de vida não havia jogo de terceiro tempo de circuito pulsional nesses bebês.
Acho que agora eu perdi todo mundo. A Dani também está com dificuldade de conexão. Está uma maior dificuldade geral aqui. No tenemos problemas de movimientos generales, tenemos problemas de conexión general. Lo que estaba o diciendo Luiz Maria está dizendo que eu devia indicar que eu tenho um site gratuito. Vocês batem lasnic.fr e vocês podem procurar em espanhol, em português, em francês, um monte de artigos que dá para telecarregar de graça. É o Luiz que pediu para dizer isso, está dito. Mas não o novo livro, claro, a gente tem que proteger um pouco os editores de psicanálise, né, Daniele? Senão eles não dão conta. Tinha alguma pergunta que eu esqueci, Daniele? O título completo do livro novo. Hã? O livro fica pronto. Você estava falando do Layton Set, você estava falando do autismo tardio e não sei se... Tá cortando, eu não sei se sou eu que estou com problema ou se é Daniele. Eu tampouco le escucho. A gente não está te ouvindo direito, Daniele. Não se te escuchou, Daniele? Não. Hay más preguntas, María Cristina. No sé si querés escuchar más preguntas. Eu acho que eu vou sair, né? Perguntas do pessoal em espanhol, não é? No, porque está, dice, algunos comportamientos como estereotipias. Peraí, calma, uma e a outra, se as duas não damos conta. Acá hay una pregunta que dice... Ah, perdón. ¿Querés hablar vos, Daniele? Não, pode falar, Nora. Ok. Algunos comportamientos como las estereotipias, como los movimientos de las manos, serían, la pregunta me parece que es si sería presencia de emociones. Então, as estereotipias, a pergunta sobre as estereotipias é muito interessante, porque, na verdade, a ausência de movimentos fidget, da qual a Nora fez até um pouco de imagem para vocês, aos 3, 4 meses de idade, quando o bebê não apresenta esses movimentos, que são precursores dos movimentos sociais, de dar tchau, de fazer de fazer todos os movimentos, de brincar de fom-fom, todos esses movimentos, o precursor deles são os movimentos fidget. Nos bebês em que eles não comparecem, logo no fim do primeiro ano de vida, a gente tem esses movimentos estereotipados das mãos e dos pés que começam a comparecer. O trabalho sensório-motor faz com que o bebê que não tinha movimentos fidget não vai apresentar movimentos estereotipados no fim do primeiro ano de vida. Mas porque a gente está atendendo desde os primeiros meses. ¿Certo? Entonces lo que dice María Cristina es que los movimientos estereotipados se presentan justamente cuando esos movimientos fidgetí que hablábamos al principio no están, el chiquito, el bebé no los presenta a los 4 meses y lo que va a presentar después son justamente las estereotipias, a no ser que se haga un trabajo con una sensorio-motricista como Muriel Chauvet, que va a hacer que a pesar de que no haya movimiento fidgetí, no haya tampoco estereotipias. No sé si hay otra pregunta. Preguntan más sobre el tercer tiempo del circuito de la pulsión. Isso é um grande assunto, não é? Porque esse terceiro tempo do circuito da pulsão está na base das hipóteses que a equipe Dita Preô levou a cabo com 14.500 bebês para avaliar risco de autismo na população geral. E a gente não só sabe que a presença do terceiro tempo de circuito pulsional permite-se dizer que o bebê não tem risco, mas também põe em ato essa
repetitivamente esse jogo pulsional pode permitir ao bebê de entrar num caminho típico de neurodesenvolvimento. No sé si eso responde a la pregunta, porque creo que te preguntaban, no sé si entienden cuando hablamos del tercer tiempo del circuito de la pulsión, a qué te referís. Pero lo que está diciendo María Cristina es que en los bebés que no se presenta el tercer tiempo de la pulsión, tenemos que hacer un trabajo repetitivo de poder hacer entrar ese bebé. No alcanza con que entre una vez, hacerlo entrar ese bebé de a poquito, una vez y otra vez y otra vez para que eso se instale.